Fala aí, seus acabarracha, como é que vocês estão? Tava com saudade de vocês. E a gente tá chegando de novo na área depois de um tempo, com os meus parceiros Mário e com o meu parceiro João Pedro. Vamos lá? Bora, partiu. E aí, galera? Vamos falar muito do futebol hoje, hein? Agora cuida, cuida. E aí, pessoal, a gente tá na escalada aí, a gente tem alguns assuntos para falar com muita diversão. Vocês querem começar a falar do Campeonato Brasileiro? Já dessa rodada que para mim foi desastrosa, principalmente no Cartola, foi difícil. Foi Não complicado e a falo nisso gente. não, pelo amor de Deus. Dá depressão. Acho que pior que o Cartola é só o Vasco mesmo, né? Fala não, mano, lembra não? Ei, pois pronto, eu vou aqui ler os placares da 20ª rodada do Brasileirão, que aí depois de ter esses resultados a gente discute aqui com nossos telespectadores os resultados, quem é que é o favorito aí, quem é que vai ser participante do rebaixamento, enfim. Vamos discutir tudo sobre o nosso Brasileirão. Show. A partida entre América Mineiro e Atlético Paranaense surpreendeu a todos, né? O América meteu 2 no Atlético Paranaense, que recentemente demitiu seu técnico. O Juventude também, surpreendentemente, perdeu para os Coringa do Jorginho, o time do Cuiabá, né? Foi 2-1 para o Cuiabá em cima do Juventude, na casa do Juventude. Outra partida que surpreendeu também, acho que lascou muita gente no Cartola, foi o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino e a Chapecoense. A primeira vitória, finalmente, da Chape, por 2-1 lá na Abi Shedid, que eu não sei que porra de nome é esse. Deixa o cara, mano. Santos e Bahia. O Carilho aí, mantendo sua fama, né? Empatou seu primeiro jogo sem levar nenhum gol. Ah, melhor que levar Na Vila trocentos, Belmiro. igual o Diniz. Não me fala nisso não, pelo amor de Deus. O Thiago Nunes é novo treinador do Ceará. Estreou com derrota lá no Sul, né? O Grêmio ganhou de 2-0 do Ceará. O Flamengo, Cristiano Ronaldo da Gávea, o Michael fez 2 gols e o Flamengo ganhou 3-1 do Palmeiras lá no Allianz Parque. O líder, Atlético Mineiro, o Galudo, ganhou de 2-0 do meu Fortaleza, né? Lá no Castelão, o Galo que tá muito bem no campeonato. O Corinthians empatou com o Atlético Goianiense, né? Pelo menos não perdeu, como da outra vez. O Fluminense ganhou do São Paulo, coisa que não está sendo muito difícil ultimamente. Espero que meu Fortaleza consiga essa quarta. E o Sport perdeu hoje, né, do Internacional, por um placar magro de 1-0. E aí? Não sei, mano. E aí, Carlos, o que, é que você achou da rodada e o que, é que você está achando do campeonato até aqui? Você acha que ainda tem algum time que pode surpreender positivo ou negativamente? Qual é o seu parecer aí? Cara, algumas coisas. O Cuiabá tá muito surpreendente. O Cuiabá, eu acho que briga por vaga na Sul-Americana. É um time bem consertadinho, bem ajeitadinho. O Juventude também não tá vendendo jogos caros. Tá difícil ganhar do Juventude também. Por mais que às vezes perca, não é aquele time mais acertadinho e tal. Mas eu acho que a grande. Eu acho que nem é surpresa, porque o Atlético Paranaense, que tá com um mau momento, né? E o Bragantino, que também é cavalo paraguaio, né? Já se provou que vai, mas quando chega na hora das grandes decisões, ele não anda. A respeito de Santos e Bahia, era esperado 0-0. Os dois times estão começando com um treinador novo. Por exemplo, o Bahia pegou um treinador muito bom, que é o Dabov, que foi treinador da LDU. É um cara que joga ofensivo. Mas está chegando agora, eu acho que é a segunda partida dele. O Santos está com o Fábio Carilli, que deu 2 treinos antes do jogo. E já teve uma evolução que pelo menos não tomou gol. Todo jogo do Diniz, ele colocava os zagueiros no meio, era um lançamento nas costas. E parecia que os caras estavam correndo com a tampa de esgoto nas costas. Não sabiam acompanhar os atacantes. Então, assim, já foi uma evolução. Flamengo e Palmeiras, muito normal. Parece que tem sei lá, uma vela vermelha no gol do Palmeiras. O Flamengo pode estar caindo aos pedaços que tá ganhando do Palmeiras, não tem jeito. A questão do Fluminense de São Paulo. São Paulo tá apostando tudo nas Copas, né? A Copa do Brasil. Mas se não ganhar, eu não sei se o Crespo termina esse campeonato brasileiro, não. Parece que ele tem contrato até 2023, se eu não me engano.
Mas, Carlos, tu acha que o título vai ficar entre o Atlético Mineiro e o Flamengo mesmo? E outra, continua. Tu acha que vai ficar entre o Flamengo e o Atlético Mineiro? E tu acha que essa narrativa de que o Palmeiras perdeu pro Flamengo porque realmente tá focado na Libertadores, isso é verdade? Isso existe no Palmeiras? Cara, não existe isso no Palmeiras. O Palmeiras perdeu mesmo porque não tem um elenco mais forte que o Flamengo. Não tem. O Palmeiras joga muito naquele jogo reativo, né? Um jogo de contra-ataque, um jogo de bola aérea. Tem bons jogadores, mas não encaixa esse esquema do Palmeiras contra o Flamengo. É impressionante. O Flamengo, claro, tem um elenco muito extenso, mas ele não tá focando só nas Copas. Tanto é que se tivesse, ele tinha entrado só com os reservas. E ele é porque ele não consegue ganhar do Palmeiras mesmo. Do Flamengo, desculpa. Não consegue ganhar. Não tem jeito. E também o ataque do Palmeiras tem os pontas, mas não tem um centroavante para botar a bola para dentro. A respeito da disputa do campeonato, eu creio assim, é entre Atlético Mineiro e Flamengo mesmo. Porém, o Flamengo tem 2 jogos a menos. Se o Flamengo ganhar esses 2 jogos que faltam, ele fica só a 2 pontos do Atlético Mineiro. Já fica uma briga bem acirrada. E eu ainda acho que o Flamengo é mais favorito do que o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro é treinado pelo Cuca. Tu acha que o Cuca não é competente para vencer um campeonato tão longo como o Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Cuca, ele não... Ele, assim, em competições de tiro curto, mata-mata, ele é bom. Só que quando pega um campeonato mais extenso, que precisa ter mais variação de esquema de jogo, mais, vamos dizer assim, mais tato do treinador para fazer as substituições, para se adaptar com os adversários, eu acho que o Cuca não tem isso. Eu digo isso por experiência, porque eu já acompanhei muito trabalho do Cuca. O Cuca, ele é para competições, e eu vou te dizer, se ele pegar um time com as mesmas características do que o dele, ele não sabe agir, ele não sabe substituir, ele se perde nas substituições. E o Atlético Mineiro tá mais embalado porque tem muito talento individual. Tem Hulk, tem Diego Costa, tem Savarino, tem Keno, tem Vargas, tem Yoran, tem Jair, tem Alan, tem Guilherme Arana, Mariano. Assim, se eu ficar falando, tem cara até amanhã. Então, pro Atlético Mineiro, ele tá mais se sobressaindo porque tem muito talento individual. Beleza, obrigado. E, João Pedro, sua opinião, eu sei que você não é muito mais especialista em Série B, né? Porque o Vasco é mais acostumado a jogar essa competição, mas diz aí pra gente o que você Série acha C dessa em breve, rodada. viu? Quais as perspectivas futuras para o Brasileirão, você acha, dos times envolvidos? Cara, a expectativa era que, tipo, foi apontado no começo, nós fizemos um bolão e tal, de que era surpresa e tal, qual era o candidato ao título e tal. E, tipo, eu coloquei o Cuiabá como provável rebaixado. E realmente tá surpreendendo. É o oitavo, né? Na oitava posição. E, tipo, tá surpreendendo muito. O Juventude, como o Carlos falou, que tá tendo alguns jogos e tá impondo dificuldade aos adversários. O Fortaleza, que na expectativa de nós torcedores não era essa de estar entre o G4, a gente almejava uma Sul-Americana e tal. Aí veio o Vojvoda e, tipo, fez um bom trabalho, que agora tá caindo, tá caindo de produção, que desde aquele jogo contra o Palmeiras que veio caindo, tipo, não tá tendo eficiência, cara. A gente tá empatando e temos as 2 últimas derrotas que a gente sofreu. E com relação ao campeão nacional, cara, tipo, tá entre o Atlético e o Flamengo. E como o Carlos falou também, a gente tá 2 jogos a menos, né, o Flamengo. E, tipo assim, eu creio, cara, eu acho que o Atlético leva esse canal, porque, tipo, o Cuca já tem uma identidade com o clube e tal. E, tipo, ele tem as peças ali, mano. O cara tem, tipo assim, o cara bota o colete nos caras, tá, já tem as peças já formadas em qual posição que tá e tal. Essa é a minha expectativa. E, tipo, também eu tinha apontado o Corinthians, né, mano? E tá surpreendendo também. O Corinthians tá tendo uma crescente agora, além dos reforços que fez, né, e tal. E é isso, cara. Pronto, então, agora dada a opinião de vossas senhorias, vou falar o que eu acho, né? Eu acho que vocês estão certos, o Cuiabá e o Juventude são realmente surpresas nesse campeonato. A gente fez aqui um vídeo no início do campeonato dizendo o que ia acontecer, né? Fazendo previsões, mas ninguém esperava que tanto o Juventude quanto o Cuiabá
iam ser times tão arrumados, né? Cuiabá, principalmente depois que contratou o seu treinador Jorginho, tá bem organizado, o time jogando fino, e eu também não esperava que o São Paulo, que o Grêmio, que o Santos iam estar tão ruins na competição. Tipo, eram times que estavam montando bons elencos, né? Estavam com trabalho, tendo perspectivas muito boas, como o Crespo. Eu acreditava no trabalho do Diniz, né? E também acreditava que o Grêmio ia fazer um bom trabalho de Thiago Nunes, ou seja, errei triplamente, né? Mas o campeonato está muito bom, muito disputado, está muito bom ver as partidas. E eu acho que o Brasileirão é uma competição longa, e o time que vai se adaptar melhor à sua realidade é aquele time que vai saber lidar com as oscilações. O Fortaleza começou surpreendentemente bem também. Nem os melhores torcedores esperavam que o time fosse lutar no G4. E o time vem decaindo, eu acho que é mais porque, tipo, no início as pessoas, os outros treinadores, os times não conheciam o estilo do Vojvoda de trabalhar, de montar a equipe. E agora, eu acho que está mais manjado, digamos assim. Então, vamos ver se ele é realmente bom treinador, quais as variações que ele vai fazer para o time poder voltar a ganhar, né? O Corinthians também, a gente achava que ia ficar ali no meio da tabela. Só que teve contratações que ninguém esperava que o Corinthians, que teoricamente cheio de dívidas, fosse fazer essas contratações. Agora a gente tem a expectativa do trabalho do Silvio melhorar e muito, né? E eu acho que é isso. O Fluminense ganhou de São Paulo também. O Fluminense vinha mal e recontratou, né, o Marcão, que foi o treinador da temporada passada, estava muito bem. Isso também dá uma outra perspectiva para o time. A gente tem que esperar o que vai acontecer. Eu acho que o Santos se recupera, o São Paulo, eu acho que por causa do bom elenco se recupera também na competição, certo? E eu acho que entre os rebaixados vai ser isso mesmo, o América Mineiro, o Sport, a Chapecoense, que apesar de ter vencido, ainda é um time muito fragilizado, né, em relação aos outros times, e a gente vai ver essa disputa aí do quarto time que vai cair. O Brasileirão promete, né, como sempre, muito disputado, muito bom de se ver mesmo, assim, essa competição, a gente não tem... tanto que a gente fez várias previsões e agora tá tudo estranho em relação ao que a gente falou, né? E eu acho que a competição fica entre o Flamengo e o Atlético Mineiro. Eu particularmente, não confio totalmente no trabalho do Renato Gaúcho, né? Eu acho que isso pode até soar estranho, mas apesar das goleadas, o Flamengo vem mudando muito seu estilo de jogo. Com o Rogério Ceni era aquela coisa assim insana em cima do time, e muitas vezes levava gols por conta disso, né? Porque na transição defensiva o time levava o gol. Você pode ver que o Renato Gaúcho, ele fez a estratégia de deixar o Palmeiras propor o jogo, coisa que o Abel Ferreira até agora não soube planejar no seu time, e o Flamengo fez gols, né, em bola parada, mas principalmente apostou mais na questão da transição, né, no contra-ataque. Realmente deu a bola para o Palmeiras e o Palmeiras não soube se organizar. E aí a gente tem que ver quando o Flamengo precisar propor realmente o jogo o tempo todo, como é que vai acontecer, né? É isso. Cara, eu tenho uma teoria que o Fortaleza tá oscilando por uma coisa. É a vinda do Lucas Lima. Que história, o cara tá jogando bem. Jogando bem, mano. O Lucas Lima morreu há 3 anos atrás, mano. O Fortaleza é um gênio, mano. O que o Lucas Lima faz é uma obrigação de jogador comum. Ponto. Coisa que no Fortaleza não tem. Não, mas tava mais azeitado sem ele. É porque eu falo porque eu tenho birra com ele, mas eu acho aquele cara contaminador de vestiário. Cara, eu acho que não sei, não conheço, não convivi com ele não, igual tu não, porque ele fez alguma coisa contigo, né? Fez, aquele corno. Sim, vamos lá. Então, passado esse momento, né, galera, dessa rodada, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam da rodada, qual time você torce, qual a sua expectativa aí para os próximos jogos. Deixa aí o feedback aí pra gente. Então, passado esse momento, vamos agora falar da próxima rodada de uma competição muito importante, que é a que dá mais dinheiro, né, aos times brasileiros, que é a Copa do Brasil, e que também promete, porque tem fortes times na disputa, né? O Flamengo, por exemplo, nessa era vencedora, assim, que já ganhou a Libertadores, 2 brasileiros, ainda não venceu a Copa do Brasil, então realmente tem essa ansiedade de vencer esse campeonato. O Atlético Mineiro, que está na disputa por tudo, principalmente em Copa. Acho que o Cuca sabe montar muito bem seus times. Então vamos lá, próxima rodada, amanhã nós temos
Santos e Atlético Paranaense, né? Que o Santos vai perder. Não faça isso comigo, não, pelo amor de Deus. Tem Atlético Mineiro e Fluminense, né? Que o Atlético Mineiro é amplo favorito, na minha opinião. Flamengo e Grêmio, que já tá basicamente decidido, os caras estão só chorando porque vai ser humilhação com o público agora, presente. E tem, acho que a partida mais disputada da rodada é Fortaleza e São Paulo, né? Que é quarta-feira também. E aí, qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Quer começar, João Pedro? Pode começar. Pronto. Vamos primeiro pro meu sofrimento. Atlético Paranaense, Santos e Atlético Paranaense. Assim, o primeiro jogo, o Atlético Paranaense não jogou bem, mas foi por incompetência do Fernando Diniz. O Santos acabou tomando um gol, não tomou mais por causa do João Paulo, que é um ótimo goleiro, que segurou mesmo as pontas, e 1-0 ficou muito barato para esse jogo de volta. Qualquer vitória, que não tem mais o gol fora de casa, né? Só tem um agregado. Qualquer vitória do Santos, assim, por exemplo, se for 2-1, não tem mais o gol fora, vai para os pênaltis, se for por um gol de diferença. Mas, por exemplo, se vocês ganhar 2-0, 3-0, que era muito bom que acontecesse. Mas, assim, o prognóstico do jogo. Não dá para cobrar da questão do Carille classificar amanhã, porque tá chegando agora. Vai pegar o elenco com um monte de desfalque. Os reforços, eu não sei o que acontece com a diretoria do Santos, que os reforços chegam. Nunca, isso é histórico. Nunca consegue registrar até nas competições. Então vai sem Léo Batistão, vai sem Velasquez, vai sem... Fora os outros reforços que tinham vindo no começo do ano, que já tinham jogado por outros clubes pela Copa do Brasil, que é no caso o Moraes, o Danilo Bosa e o Camacho. Fora ainda mais 3 jogadores estão machucados. Então o Santos vai muito desfigurado. Já não tem um elenco tão forte, então já vai com muito desfalque para pegar o Atlético Paranaense. O que eu acho, assim, na minha ótica, o Santos tem uma dificuldade muito grande para fazer gol. O meio de campo do Santos não está funcionando e amanhã não tem um centroavante, que é o Léo Batistão. Vai o Marcos Leonardo, que é um menino de 18 anos. O que eu acho que vai acontecer? O Santos vai ganhar por 1-0 e vai para os pênaltis. Aí os pênaltis eu não arrisco, é loteria. Porque o João Paulo ele não tem um aspecto de pegar tanto pênalti. Porque também parece que ele não passou por nenhuma decisão de pênalti ainda. Mas eu acho que é um 1-0 para o Santos e vai para os pênaltis. E o Atlético Paranaense não tá vivendo um bom momento. Ele tá numa descendente. E os outros jogos? Pronto, o outro jogo eu já vou para falar. Atlético Mineiro e Fluminense, eu já acho também que tá bem decidido. Fala quanto é o primeiro jogo do Atlético Mineiro e Fluminense foi 2-1, pessoal. Ainda tá em aberto e pode ser que o Fluminense pegue um pique para poder jogar contra o Galo. Só que o Galo tem um elenco muito forte. O Fluminense eu acho que é o mesmo barco do Santos, é muito limitado. Mas assim, como o futebol é muito imprevisível, pode acontecer qualquer coisa. Porque 1-0 já é pênalti, né? 1-0 pro Fluminense, né? Não é mais fácil o João Pedro ficar careca do que o Fluminense passar de fase. De novo? Tá mais fácil. É a realidade. Mas eu vejo assim, que pode surpreender, mas eu acho muito pouco provável. É capaz de ter... Se o Atlético Mineiro sair logo ganhando, é perigoso até ter um placar elástico. O terceiro jogo qual é? Flamengo e Grêmio, foi 4-0 Flamengo. Mais 4 ou 5 pro Flamengo. Talvez o Grêmio vá fechar a casinha para não tomar mais. Acho que pode acontecer isso. Eu acho que nessa partida... Não, depois eu dou minha opinião. Vale, continua. E São Paulo e Fortaleza, né? Eu acho que o Fortaleza passa. Foi 2-2 o jogo lá no Morumbi. Tá em aberto, né? Eu acho que o Fortaleza passa. E tu, João Pedro? Cara, assim, os confrontos já estão tudo pré-definidos, na minha concepção, porque eu acho, cara, que... Eu não acompanhei o jogo do Santos com o Atlético, né, no caso. Mas eu vejo que o Atlético vai sair na frente, cara, que vai conseguir passar. Tipo, pelo início de trabalho, quando o cara, ele tinha pegando o time agora e tal, eu acho que vai ser bem isso. No jogo do Flamengo, não vou nem falar nada, porque realmente, tendo
o que a gente tem que falar é naquela polêmica, né? Mas depois isso é assim para depois. E, tipo, já tá pré-definido, né? O tipo, vai passar o Hulk, porque já um chocolate daquele não tem nem como superar. Mas acho que a maior consequência dos jogos da Copa do Brasil vai ser mais pro Fortaleza, porque caso tenha um resultado negativo, vai refletir, mano, no Campeonato Brasileiro, porque o time já tá caindo de produção, cara, e, tipo, mais uma derrota, tipo, uma eliminação assim, cara, vai sofrer muito. Mas eu acho que vai ser um jogo lá e cair. Tipo, mano, tu pode ver o jogo do Fortaleza é quase igual ao do São Paulo, o mesmo estilo, na minha concepção, né? E eu acho, mano, que vai dar Fortaleza mesmo, certeza. Sim, os outros jogos. Fluminense e Atlético Mineiro. Falou. Não, isso aí já tá pré-definido também. Tipo, o Atlético Mineiro mesmo. Foi, beleza, minha vez. Eu acho que eu vou com o Carlos Augusto, certo? Eu acho que o Santos ganha do placar mínimo e vai aos pênaltis. Eu acho que o Santos passa, né, na empolgação. E vai ser bom ter um time grande, né, do tamanho do Santos nas semifinais da Copa do Brasil. Dá um brilho maior à competição, né? Com todo respeito ao Atlético Paranaense. Mentira, eu não tenho respeito nenhum, não conheço nem ninguém do Sul. Então que se lasque. E que o Santos vai para a semifinal, eu acredito nisso. Mas é um time que já tem mais títulos do que alguns times grandes aí. Ah, sim. Tô tirando onda, cara. Relaxa. Eu acho que o Atlético Mineiro passa fácil, como eu já falei. É mais fácil o Denis aparecer aqui agora do que o Fluminense ganhar, certo? Ele só tá dando Miguel, mano. Pelo amor de Deus. O Flamengo, eu acho que o Renato Gaúcho vai poupar o time assim. Poupar entre aspas, né? Porque a gente sabe a qualidade do elenco do Flamengo. Acho que vai dar ritmo de jogo a alguns jogadores. Eu acho que mesmo assim ainda ganha não de muito, assim, não de goleada, mas ganha, certo? E o Fortaleza e o São Paulo, acho que vai ser empate novamente, vai aos pênaltis. E aí eu não sei opinar não, mas eu tô crendo no empate. Até pelo momento dos dois times, não tá num momento muito bom, assim, tem um estilo de jogo, como o João Pedro falou, parecido. Então acho que promete essas quartas, né? Eu tô esperando que o Fortaleza, como torcedor, passe, vai ser histórico para o time chegar a primeira vez na semifinal. E é isso. Fala para a próxima e a última pauta aí para a gente. Nós estamos nos encaminhando para o final desse episódio. A gente já falou da Copa do Brasil, né? E agora a gente pode falar sobre a questão dessa história da liberação de público, né? Que eu acho uma Você é coisa a que favor? Você comenta aí, é a favor ou é contra a volta do público agora? eu sou contra. Por enquanto, assim, eu sei que os clubes eles precisam da torcida, eu preciso de tudo. Mas o que eu enxergo no aspecto, duas coisas. Primeiro, eu acho que o Flamengo tem que esperar o tempo dos outros clubes, porque assim, nem todos os outros clubes são da mesma opinião. Eu acho que ele deveria ter pelo menos 50% mais um, ou seja, se tem 20 clubes na Série A, pelo menos 11 querendo que o público voltasse. É só ele contra 19. Então eu acho que está se tornando uma conduta um pouco antipática, para não dizer outra coisa. Mas isso aí não é nem o critério que eu queria adotar. Eu acho que a gente não está pronto para ter público, porque se não está pronto para ter uma modalidade de aula em algumas escolas, algumas faculdades, não está pronto para voltar a alguns trabalhos presenciais, não está pronto para certas coisas, por que está pronto para ter público? Então, é esse questionamento que eu faço. Eu acho que o futebol é importante que tenha público. Os clubes ficam muito prejudicados por essa falta de público mesmo, que é a renda. Tem muito clube passando apertado. Mas eu acho que não é o momento ainda. Não é o momento. Pode ser assim, a maioria da galera tá se vacinando e tudo mais. Vai tomar os cuidados, vai ser distanciado, vai ser a cadeiras saltadas, aquelas coisas todas. Mas basta começar a ter público que começa aquelas notícias. E teve tantos casos essa semana que eu não vou falar o nome, porque senão bate na monetização do vídeo. Teve tantos casos da doença essa semana. Aí vão dizer, é porque voltou o público. Porque isso. E isso acaba tendo um efeito colateral, e isso acaba atrasando muito mais a volta do público. Então eu acho que deveria se esperar o momento mais apropriado no nosso país. Nosso país vive um momento político também difícil. Tá tudo complicado.
todo mundo reclama do preço do combustível, mas não se engane que o ingresso não vai ser barato. Então, assim, eu acho que, por enquanto, não é momento para ter público nos estádios. Eu acho que tem que esperar mais um pouquinho. Cara, já a minha opinião, tipo, eu sou contra, cara. Desde o início lá, a gente tava falando até no grupo lá, e, tipo, desde o início, mano, que o Flamengo é um dos times que adota essa política. O Flamengo, tipo, o Vasco também, com a diretoria medíocre, que já tinha essa política de enfrentamento com relação à questão da volta às competição e tal. E lá, já bem antes, cara, olhando para o nosso país, cara, eu já era contra, porque o país já estava, tipo, no modo popular, uma zona, cara, tipo, essa questão de vacinação e tal, e, tipo, faltando e tal, e era complicado. Eu já era contra isso. Com relação à polêmica aí do Flamengo, cara, eu ainda acho que eu sou contra, tanto por esse lado, tipo, das pessoas e tal, e também, cara, pelo lado da injustiça, porque não teve pro Grêmio, porque pode ter pro Flamengo. Eu acho isso, tipo, não é clubismo, tipo, pensando em você, pensando em mim, em todos nós, tipo, o que o Brasil sofreu, cara, tanto de morte que teve, tipo, tanto de caso, cara, tem que ter muita cautela, e, tipo, é isso, eu sou meio contra essa questão da volta do público. Eu acho que depois, tipo, todo mundo ter a segunda dose, cara, e tal, eu acho que já pode ser, mas por enquanto ainda não, totalmente a população não está vacinada, e é isso. Certo. Respeito, né, a opinião de vocês e também respeito a opinião de quem quiser dialogar por meio dos comentários, quem quiser discordar, democracia está aí para isso, mas eu sou a favor, certo? No primeiro momento da pandemia, o Flamengo lutou, né, juntamente com acho que foi o Vasco, com o Vasco, com os dentes para voltar ao campeonato lá carioca, né? E todos os times eram contra, da opinião pública, todo mundo batendo. Poucos tempos depois que aconteceu, todo mundo se beneficiando dessa luta, né, digamos assim. Cara, por que os times precisavam voltar e voltaram com protocolos e a gente viu que meio que deu certo, assim, né? De certa forma. Porque o futebol não são só jogadores, né? Tem funcionários têm família. Eles precisam trabalhar, né? De certa forma. Em relação ao público, não é só o torcedor ir ao ingresso. Tem quem vigia os carros fora do estádio, tem quem vende sua água, seu refrigerante. O país está numa situação que as pessoas estão em nível extremo, né, de desemprego, coisas que a gente nunca viu antes na história, muita gente desempregada. Até um emprego que era produto dessa falta de emprego formais, que é a questão do Uber, está se esfacelando até também por causa da alta do combustível. Então, são empregos indiretos que esses eventos geram. E no momento da vacinação que a gente está, né, com mais de 30% completamente vacinado e várias pessoas já com a primeira dose, eu acho que dentro dos protocolos, como se viu os Jogos do Flamengo em Brasília, é hora sim, tá certo, de voltar, e eu tenho certeza que esses times estão criticando agora, não vão dar 20 dias, vão estar se beneficiando dessa luta pela volta de público. Eu não sou a favor de muitas decisões da diretoria do Flamengo, tenho várias críticas, mas isso é extremamente hipócrita dos outros times em relação ao Flamengo, porque todos, no final, lutam pela mesma coisa. Como a gente viu no ano passado, em relação à volta do próprio futebol, e agora, como a gente vai ver, eu tenho certeza com vocês, em relação à volta do público. A gente viu que os protocolos lá, como eu já disse, em Brasília deram certo, e acredito que vai dar certo também no Maracanã, pelo tamanho e pela capacidade da diretoria em organizar esses eventos, né? Aí fala-se muito em injustiça, em falta de isonomia, mas quando o Flamengo tem seus jogadores convocados para a seleção, quando o Flamengo tem seus jogadores que vêm machucados dessa seleção, voltam para o time, e o time todo desfalcado, como jogou o início do Campeonato Brasileiro, sem vocês se lembram. Rogério Ceni reclamando muito da falta de reforço, porque os principais jogadores estavam falta de time. Eu não vi nenhum time pedindo para paralisar o campeonato, eu não vi nenhum time dizendo que isso era injustiça, eu não vi nenhum time reclamando de isonomia. E essa é a palavra para a maioria desses times que estão participando disso, a hipocrisia. E a gente vê isso na política brasileira, a gente vê isso no futebol, a gente vê isso em vários aspectos. Então, eu acho que a gente tem que ser honesto
a gente, né, como sociedade, tem que ser honesto e assumir nosso posicionamento sem medo de parecer errado, como a torcida o time do Flamengo, né, a diretoria está fazendo. Cara, a respeito da questão só, eu respeito demais a sua opinião. A respeito só da questão da, só fazer assim um comentário, é mais uma curiosidade. A respeito da questão da convocação, de seleção, essas coisas. O meu time, o Santos já passou por muito essa situação de ter jogadores convocados. Isso foi em 2003, foi em 2004, foi em 2005, foi em 2010 que o Neymar disputou só 40% dos jogos durante o ano, porque ele estava direto na seleção, era Neymar, Ganso, Wesley, André. E então, assim, é histórico da CBF ela não parar o calendário e nem ter a questão da isonomia a respeito dos jogadores que se machucam, que vêm, que vão. Isso é uma consequência do clube que está no topo do escalão. O clube que tem mais jogadores padrões, que tem jogadores selecionáveis, ele vai ter seus jogadores convocados. Então, a respeito da CBF, a CBF é uma instituição muito. Eu não tem certas palavras que eu não posso dizer aqui, mas ela é uma instituição muito injusta com os clubes brasileiros, porque o calendário ele é desleal, porque é um calendário que passa o ano todo aqui, não tinha necessidade de um campeonato tão extenso, de competições tão coladas umas com as outras, porque ainda mais por causa da pandemia, esse calendário ficou muito reduzido, ficou muito compacto. No começo do Campeonato Brasileiro, os clubes estavam Libertadores e Copa do Brasil jogavam terça, sábado, terça, um jogo a cada 3 dias, mais ou menos. E isso, por exemplo, o São Paulo se prejudicou muito com isso. Estourou um monte de jogador. O Flamengo teve vários jogadores convocados, teve essas competições também. Arrebentou um monte de jogador. Então, assim, o que eu acho? Eu acho assim, eu entendo o motivo, que nem você explicou, do Flamengo querer a volta, mas o que eu acho? Tem que haver um consenso geral. Se os outros clubes, é claro que estão com a dor de cotovelo, obviamente, porque eles não querem, porque eles acham que vão favorecer. O meu clube, por exemplo, não há esse favorecimento todo, porque dá 3 mil, 4 mil pessoas no estádio. E ainda, assim, o clube que não está em boa fase. Não, a torcida do Santos é aqui dá mais gente, só tem velhos, o pessoal tá todo da segunda dose já. Mas é aqueles que sobreviveram, né? Mas é o tipo da coisa. O Santos até tem uma torcida grande, mas não é uma torcida que vai para estádio. Não vai para estádio, é uma torcida que fica muito em casa. É os cornetas de internet. Eles falam muito sem ir pro estádio. E outra, o ingresso tá caro demais, mano. Antes da pandemia mesmo, tinha quem aguentasse ir pra Vila Belmiro. Tá muito Você caro. do Santos já tem um estilo, mano. Estilo de velho, que é ficar dentro de casa só. Pois é, e o estilo de não ir pra Série B. Aí sim. Mas é o tipo da coisa que eu vejo assim. O Flamengo é um beneficiado. A maioria dos clubes vão se beneficiar com a volta da torcida, claro. Até o meu, que eu tô brincando que tem pouca torcida, mas iria se beneficiar com a renda a mais, aquela coisa. O sócio-torcedor fica mais forte. Tem a questão do estacionamento, como você falou, os empregos indiretos, o Uber, a questão do funcionamento, do aumento do metrô, todas essas partes. Só que eu acho que o brasileiro não está pronto para essa volta. Além da cultura, de tudo mais, eu acho que é muito prematuro ainda. Tá, tudo bem, a respeito. Na Eurocopa a gente tava vendo tudo muito lindo, né? A vacinação nem tava tão avançada e acho que na Europa nem tá tão avançado quanto aqui, porque a gente, apesar do presidente não querer comprar a vacina, né? Mas o brasileiro, ele, na sua maioria, quer se vacinar, diferente de alguns países no mundo que as pessoas se negam, não sei por qual motivo, né? Então, assim, já expus minha opinião, acho que ficou bastante claro. E é isso, né? A gente tá aqui para dialogar, tá aqui para conversar de futebol, mas tá aqui também para conversar. O futebol envolve outras pautas da vida, né? Mas uma outra coisa interessante que você falou foi sobre o calendário. E realmente eu acho o calendário muito apertado no Brasil e tem uma competição que eu acho totalmente desnecessária, que é o tal do estadual. O que é que vocês acham? Estadual era pra ser sub-23, mano. Só isso. Também acho. Também acho. Porque, tipo assim, os times pequenos precisam daquela competição até para manter sua história viva, para sobreviver, mas os times grandes estão ganhando facilmente
diferente do que foi décadas atrás, que era uma competição muito mais... Estadual era o ano todo, praticamente, antigamente, mano. Pois é, todo mundo queria ganhar, basicamente. Hoje em dia, não. Então, até para os times profissionais, né, ter pré-temporada e para ter oportunidade para alguns garotos do Sub-23 que ainda não foram vistos, acho que deveria ser do Sub-23. Mas você, seu Acabarracha, tu acha que deveria ter estadual ou não? Comenta aí pra gente. Encerro. Não, eu acho que eu tenho uma pauta interessante. Eu tenho uma pauta que eu pensei aqui que eu acho que é um extra, que vai ser bem, bem legal para esse vídeo. João Pedro, como é que tá teu coração quando o Fernando Diniz foi anunciado como treinador do Vasco? Ah, é verdade. E aí, João Pedro? Faz quando tu tá chorando? Tá sentindo mais corno que o Bolsonaro? Não falo, não, mas, mano, você não tem nem o que falar, mano. Um cara desse não tá... Pelos trabalhos do Scaba aí, mano, que ele fez nos outros times, pelo amor de Deus. Mas ele tá... ele tá indo treinar com os caras, mano. Botando os caras pra treinar quando ele vê o elenco. Ó, chibanca. Cara, mas se você for pegar pra Série B, tem uns jogadores bons no Vasco. O Vanderlei é um bom goleiro. Não é um goleiro pra sair jogando com os pés. Isso aí já é evidente na carreira dele toda. Mas o Vanderlei é um bom goleiro. Tem o Zeca, que é um lateral bom. Tem o Leandro Castan, que é um bom zagueiro. Tem o Cano, que é um bom atacante. Mas, assim, é um elenco pra Série B, ele não é ruim. Não é ruim. O que eu acho? A várzea da diretoria, a falta dos salários, a falta financeira e a má escolha de treinadores e a falta de paciência estão colocando o Vasco nesse buraco. Boa análise, eu acho que sim, né? Porque a gente vê um jogador como Pikachu, que não estava rendendo nada no Vasco, no Fortaleza, o cara é o Deus. Eu acho que essa questão da diretoria ser amadora atrapalha muito o desempenho dos jogadores, né? Vai, João Pedro. Pois é, como você falou, cara, o que a gente vê no Vasco é o quê? É um time sem confiança, um time com a diretoria amadora, um time sem perspectiva de nada, cara. Você vê, eu tenho pena do Germancano tá num time desse. Pra mim, o único jogador... como tu falou, tem o Vanderlei, tem o... Tem o Morato também, né? Com o meia também, que ele é Morato, bom. Mas jogos ele entrega bem e outros é uma puta da... Pois é. Aí, tipo, pra mim, o que escapa nesse time, cara, é o Vanderlei, Germancano. Só. Infelizmente, a falta de confiança é o que tá abalando muito. Falta de salário. Isso pesa também. Tipo, você vê, mano, os caras quando saem do Vasco, vai jogar sai pro Fortaleza, sai pro Ceará, os caras, tipo, você vê a alegria dos caras, porque o cara tá recebendo, mano. É totalmente diferente. Aí você faz umas contratações de técnico que pro perfil do clube e pro perfil da competição não tem nada a ver, cara, porque você tem que... Cara, infelizmente, você entrar no Vasco, cara, é um trabalho muito árduo, porque você tem que começar desde a base até a parte da presidência, cara, vai até a parte de torcedor, cara. É muito bom a torcida do Vasco, é um público muito, muito engajado, mas é um público que aceita o que quer. Eu não sou a favor de violência nem nada, mas eu acho que tem que ter muita manifestação, porque, infelizmente, cara, o Vasco tá uma base. E, tipo, os caras têm que manifestar, cara. O cara tem 4 brasileiros, cara. Tem Libertadores, Copa do Brasil. O cara tem representatividade na base da seleção brasileira, cara. O cara tem jogador de renome e tal, pra estar numa situação dessa, cara. O time vai já cair pra Série C, cara. Infelizmente, como torcedor, cara, assim... Deus, se for da tua vontade, seu filho está pronto para ver o Vasco na Série C. Sem palavras. Passa a bola para vocês aí. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Obrigado se você assistiu até aqui, né? Curta aí, ativa o sininho para o YouTube saber que você gosta, também para indicar para outras pessoas, né? Manda para seus amigos que você gosta de ver essa resenha. E é isso. Tudo de bom para todos vocês. Uma boa semana e vamos ver aí, né? Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.